Deus seja louvado. Glória a Deus. Tudo que foi feito aqui, está sendo feito, é para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Ele está presente nesse lugar. Aleluia. Ele é o único Deus verdadeiro, digno de toda adoração. Glória a Deus. Somos a igreja do Senhor Jesus. Amém. Estaremos em breve com Ele. Aleluia. E para isso, amados, nós precisamos entender um pouco das coisas que Deus preparou para nós. Nós temos ouvido muito sobre contrição, arrependimento. Mas hoje nós vamos ouvir um pouco sobre o perdão de Deus. Perdão que Deus está sempre disposto a dar para aqueles que se aproximam dele. Perdão é divino. E uma das questões que muitas vezes sonda o coração das pessoas: como posso receber o perdão de Deus? E em alguns casos, o senso de responsabilidade ou o peso do pecado impede que a pessoa usufrua da graça que Deus tem dado a nós. Por isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 37 e 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Pode sentar, irmãos. Então, amados, o que é o perdão? E por que nós precisamos dele? Você pode verificar que o sentimento de culpa, o sentimento de erro, está em toda a humanidade, inclusive nos pagãos. As tribos mais longínquas, onde o homem chega, alguns missionários chegaram, sempre foi verificado que existe o sentimento de culpa, né? Nós vimos já alguns filmes missionários, onde depois que os missionários explicaram o plano da salvação, eles perceberam que eram culpados. E eles então começaram a dizer: então existe um jeito para o nosso pecado. E aí então eles foram perdoados, porque creram em Jesus Cristo. A palavra perdão, amados, ela significa limpar a conta, ela zerar, né? Cancelar a dívida. E quando ofendemos alguém ou buscamos o seu perdão, por que buscamos? Para que o relacionamento seja restaurado, né? E da mesma forma, amados, o perdão não é dado para alguém que merece ser perdoado, porque ninguém merece ser perdoado. Você e eu tínhamos uma condenação sobre nós e não havia merecimento algum. A Bíblia diz que reputa a nossa justiça como um trapo de imundícia. Tem pessoas que se julgam com crédito com Deus, outros se julgam justos. Mas não existe justiça diante de Deus que nós possamos fazer para que Deus possa aceitá-la como uma justiça que seja apropriada para nos perdoar pecados, para nos perdoar ofensas. Ninguém merece ser perdoado, mas perdão é um ato de amor. Perdão, amados, é um ato de misericórdia e graça. Graça é algo que não merece, mas você está à disposição. Perdão é uma decisão de não
pessoa, contra alguém. É uma decisão, não é um sentimento. Então, por que perdoar é necessário para que haja perdão? Então, ele não pode se basear em sentimento, ele tem que se basear em obediência, ok? Mas para recebermos o perdão de Deus, amados, é diferente. É exatamente por graça. Nada fazemos para sermos perdoados. Merecimento algum temos para que mereçamos o perdão. Mas ele está à disposição de toda a humanidade. Isso é graça. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que todos nós precisamos de perdão, amados. Todos nós temos cometido pecado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz que não há homem justo na face da terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo na face da terra que faça o bem e que não peque. Então todos pecaram. Todos estão diante de Deus, pecadores e condenados por isso mesmo. 1 João 1,18 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No final das contas, amados, todo pecado é contra Deus. Você entende? Todo pecado é contra Deus. Salmo 51,4, Davi orando ao Senhor diz: eu pequei, contra ti somente pequei, ó Deus. Então, nós vamos ver, amados, que o homem, eu e você, toda a humanidade precisa desesperadamente do perdão. Embora alguns não queiram perdão, acham que não precisam, ou até se julgam até justos, ou cheios de razão naquilo que eles acham que é a razão. Mas, em termos de Bíblia, em termos de Deus, todos precisamos do perdão. Senão, o que resta é uma expectativa terrível de um sofrimento e tormento eterno que jamais se findará. Mas isto não é o que Deus deseja para a humanidade. Isso não é o que Deus preparou para o homem. Deus preparou para o homem uma vida de harmonia, uma vida de alegria, uma vida de adoração ao seu nome, onde Ele cuidaria de todas as circunstâncias e necessidades do homem para abençoá-lo, para em troco o homem o louvar, o adorar. Glória a Deus. É interessante que, se nossos pecados não forem perdoados, amados, e aqui está a grande tragédia da humanidade. Se os nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo as consequências dos nossos pecados. Como posso obter o perdão? Como é possível obter o perdão de Deus? O Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, lá no versículo 12, ele ensina: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Lá em Lucas 16:37, a Bíblia diz: perdoe e serão perdoados. Então, na verdade, existe uma condição para o perdão que não pode ser esquecida. E essa condição é que você e eu estejamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam, sob a pena de, se não conseguirmos fazer isso, por algum motivo, qualquer que seja, os seus e os meus pecados também continuam na nossa conta por conta de não perdoarmos. Vale a pena isso?
Será que isso é propósito de vida? Julgando ter direito de não perdoar, eu estou perdendo a graça, eu estou perdendo a esperança de vida eterna, pelo fato de que a ofensa que sofri me machucou e eu acho que foi tão forte que jamais poderei perdoar. Você acha que a ofensa que fizemos a Deus foi menor? Você acha que o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário por você e por mim foi menos do que você sofreu ou já sofreu alguma injustiça? Se você acha isso, então você não compreende o que foi o sofrimento de Jesus. Aí você pode dizer, eu assisti aquele filme sobre Jesus, a paixão de Cristo, nossa, como a gente chorou, os japoneses choravam no cinema. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós que estudamos a Bíblia e lemos o cenário da cruz, conforme relata as Escrituras, aquilo não foi tudo que Jesus sofreu. Jesus sofreu mais do que aquilo que você viu no filme. O pior de tudo é que ele estava sofrendo inocentemente. E sofrendo por pessoas que ele abençoou, que ele curou, que ele ensinou, que ele ajudou. Não havia nada nele que pudesse ser acusado, mas inventaram mentiras para que pudesse ser julgados. Você acha que isso não é sofrimento também? Quando você sofre uma injúria, uma calúnia, você não sofre? Quando alguém fala algo de você que você não fez, isso não traz um sofrimento na alma, uma dor? Então você pode imaginar o que Jesus sofreu, porque ele estava sofrendo por toda a humanidade, todo aquele peso do pecado que você e eu cometemos, estava sobre ele naquele momento, na cruz do Calvário, e é por isso que nós não podemos achar que Jesus não sofreu o que eu sofri, o que você sofreu. É por isso que ele diz, perdoe para ser perdoado. Você está disposto hoje a sair daqui livre? Na verdade, eu não estou falando sobre você perdoar, o assunto aqui é mais o perdão de Deus. Mas isso está aí, não há como desagregar o perdão de Deus com o nosso perdão ao próximo. Porque ele pôs essa condição, ele amarrou isso junto, ok? Quer ser perdoado? Então perdoe. Porque não há o direito a nós de não perdoarmos, não tem esse direito. Aí você fala, mas e se a ofensa for muito grave? Você não vai perdoar por causa da ofensa. Você vai perdoar para a tua liberdade, não para a liberdade do outro. Porque se o outro que te ofendeu não se arrepender, vai ser julgado. Mas você, que foi ofendido e não perdoa, continua com a carga, continua preso, amarrado ao sofrimento. E a pessoa que te machucou, o perfume, a música, a voz, tudo lembra. E quando lembra, traz dor, traz revolta, traz desejo de vingança. Isso significa que não foi perdoado ainda. A ferida está aberta. E aí fica difícil. Como é que Deus vai perdoar? Se Ele mesmo já colocou. Eu creio que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, amém? Amém. E se a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus também não te perdoa os pecados, então está aí. Não tem como a gente amenizar ou disfarçar com atividades na igreja, atividades para o Senhor, fazer isso, fazer aquilo, tentando de alguma forma deixar isso de lado. Não quero pensar nisso, porque eu não vou perdoar mesmo. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer para o Senhor, eu vou trabalhar, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer. Mas, amado, você pode fazer o que você quiser, você não é perdoado. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Então é mais fácil fazer o quê? Perdoar? Não. A primeira coisa é obedecer. Eu quero obedecer. Aí quando eu desejar obedecer, aí a Bíblia diz, perdoe. Aí eu vou obedecer. E eu perdoo, aí sim vem a liberdade. Então esteja disposto a perdoar.
Mas primeiro obedecer. Eu quero obedecer, pastor, então perdoe, eu vou perdoar. Em nome de Jesus. Não estou sentindo, não tem problema. O sentimento vem depois. Assim como a cura de uma ferida, quando você põe o remédio não vem na hora, o sentimento do perdão também não vem na hora. Ele vem depois. Mas o importante é que haja um perdão. Aí o remédio foi colocado. A ferida ainda está aberta, ainda está doendo, mas eu já perdoei. Mas é questão de tempo, essa ferida se fecha. E a cura vem. Aí você fala, mas e se a gente não esquecer? Ok, uma cicatriz fica para lembrar que houve uma ferida, mas ela não machuca mais, ela não dói mais. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem doer. Então não se preocupe com lembrança. Se preocupe quando a lembrança machuca, quando a lembrança dói. Mas quando a lembrança vem apenas como uma lembrança de algo que aconteceu, mas que não tem mais dor, então isso significa que o perdão aconteceu. Aleluia. Você está livre. Agora, a Bíblia diz, amados, em 2 Pedro lá 3,9, que Deus está sempre pronto a nos perdoar os pecados. Olha o que ele diz. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? Porque Deus deseja nos perdoar. Então ele providenciou o perdão. Se você chegar ao arrependimento, alcança a misericórdia. É o perdão de Deus. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Está à disposição de toda a humanidade. É isso que Deus fez. Agora, qual é o castigo, pastor, dos pecados? O único castigo para o pecado é a morte. A pessoa que peca morreu. Está morta espiritual, e se ela continuar no pecado, o destino eterno é o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, e que as almas serão atormentadas de dia e de noite para todos sempre. Não haverá como sair, não haverá como refresco ter, não haverá nada que possa amenizar. A Bíblia diz que será um tormento para toda a eternidade. Por isso que nós não podemos brincar com o Evangelho, brincar de ser crente ou brincar com a Bíblia. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque são tão sérias que elas valem a eternidade, ok? A eternidade. Elas não são apenas coisas passageiras que nós aprendemos, uma filosofia humana de vida que nos faz viver melhor. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela penetra entre a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e sabe e discerne a intenção dos corações. Ela revela tudo claramente diante de Deus, como uma página aberta de um livro, onde tudo está exposto diante de Deus, nada está escondido. Por isso que esse Deus conhece-nos melhor até do que nós. Ele conhece o teu pecado, o meu pecado, mas Ele é misericordioso. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para trazer perdão, para trazer misericórdia. Ele veio para trazer vida. Ele veio para trazer paz ao nosso coração. Ele apenas quer que nós estejamos confiando, acreditando e buscando esse perdão. É interessante, amados. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Morte eterna, não é essa morte física. As pessoas pensam, pecou, mas não morreu. É certo, Adão pecou e viveu 930 anos. Ok, mas a morte que a Bíblia fala é a pior morte, essa espiritual, onde a pessoa está andando, mas ela é morta espiritualmente, porque a Bíblia diz que quando o homem aceita Jesus, ele é vivificado, ele nasce de novo, torna-se uma nova criatura, porque estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Morte eterna é o salário que merecemos por nossos pecados. É a pena merecida por nós.
Mas Deus, em seu plano perfeito, aleluia, Ele tornou-se um ser humano como você e eu. Jesus Cristo, em João 1 diz, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é Deus tornado homem, para que você e eu pudéssemos ser alcançados pelo perdão de Deus. Perdão que sangue de touros e de bodes não podia tirar. Somente o sangue de Jesus pode tirar pecados. Jesus morreu na cruz, pagando um preço. A dívida sua e minha, Jesus pagou na cruz do Calvário. Aleluia. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, amado, Jesus, quando olha para mim e para você, Ele vê a justiça de Cristo em nós. É por isso que somos justificados pela fé. E porque somos justificados pela fé, Romanos 5:1 diz que temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que não podemos negligenciar a essa graça. Não podemos negligenciar tão grande amor que foi por você e por mim, para nos perdoar os pecados, colocar à disposição de nós o perdão dos pecados. Às vezes estamos pecando, Ele está observando, e na sua paciência, na sua longanimidade, Ele espera. E quando você se dá, ai meu Deus, eu pequei, e agora, Senhor, como é que eu faço para pagar esse pecado? Deus disse: não tem como pagar o pecado, mas o preço já foi pago, e só tem um jeito dele ser perdoado. O meu Filho Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, agora vai até Ele. E quando a gente vai a Jesus, Ele pega nossos pecados e leva na cruz do Calvário. Isso é amor. Isso é verdadeiramente perdão. Ele foi ofendido e Ele mesmo ofereceu o perdão. Ele foi ofendido e ele trouxe a reconciliação. Agora você é ofendido e quer que a pessoa venha buscar você? Você é ofendido e quer, no seu orgulho, no seu eu, no seu ego, a pessoa que tem que pedir perdão para mim? Deus pediu, veio se reconciliar com você. Deus pediu a você, venha, chamando você para a reconciliação através de Jesus. Agora você é tão bonzinho, é tão santo, que as pessoas têm que vir a você. Isso não é o jeito de Deus. Isso é o jeito do homem, e o homem insensato. Mas o jeito de Deus é melhor. É mais fácil. Interessante que Jesus, Ele morreu na cruz, levando o pecado que nós merecíamos, que nós cometemos. Sendo Deus, a morte de Jesus providenciou perdão pelos pecados do mundo inteiro. Veja aqui diz João 1:22. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Propiciação, já está pronto. O substituto já está pronto. O perdão já está pronto e oferecido. Agora, quantos têm aceito? Jesus, Ele, quando ressuscita dos mortos,
Ele proclama a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Aleluia. Ele ressuscita. Porque se ele não ressuscitasse, Paulo disse, vã seria a nossa pregação e também vã seria a vossa fé. Mas como Jesus ressuscitou, está garantida todas as promessas do Pai, desde Adão até os nossos dias, porque Deus é fiel à sua palavra para a cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que nós falamos sobre a primeira parte de Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte, ok? Mas a outra parte está escrito, mas, vírgula, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, perdão é possível. A segunda parte também é verdade. Se é verdade que o salário do pecado é a morte, também é verdade que o dom gratuito, a oferta, o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos uma tendência de sentirmos justo perante Deus. Quando praticamos algum pecado, queremos fazer alguma coisa que agrade a Deus, para nos sentirmos uma justificação. Amados, isso não é possível. As nossas obras de justiça só serão reais e verdadeiras quando forem feitas em Cristo, pela palavra, a justiça dele, não na nossa, na vontade dele, não na nossa. Interessante que se você quer ter os seus pecados perdoados, se você sente o peso, a culpa, que simplesmente não desaparece, muitas vezes nós carregamos um peso, carregamos um fardo, remorso, peso do que cometemos. Vez ou outra eu sou assaltado por esse sentimento, eu sei. Coisas erradas que a gente fez. Poderia, por favor, não. Coisas que a gente fez e que depois a gente lembra e a gente fica triste, porque sabe que ofendeu a Deus. A gente sabe que a gente ofendeu o Senhor que nos salvou. E a gente eu fico me sentindo mal. Mas aí de repente vem uma lembrança. Peraí, eu já confessei e eu já abandonei. Então, significa que eu não merecia, mas porque eu confessei e abandonei, a misericórdia veio sobre mim. Aí acabou. Não há mais. Como, amados, nós temos um sentimento de culpa após o perdão, ok? Agora, esse bem, o diabo gosta de trabalhar no medo e trabalha na culpa. Ele trabalha na sua mente, na culpa. Ele chega até quando não adianta, você tenta, você quer, mas não adianta. Você desiste, rapaz, para com isso. Você não vai conseguir mesmo, você já tentou várias vezes. Até que você tem boa intenção, seu coração é bom. Não é isso que ele diz para você? Não adianta, você não consegue. Ele é mentiroso. É o pai da mentira. Nele não existe verdade, o Senhor Jesus disse, porque ele é mentiroso e desde o princípio mente. É o pai da mentira. Nós somos o povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. E nós temos autoridade sobre principados e potestades no nome que está sobre todo nome. E somos perdoados, nossos pecados já foram levados na cruz do Calvário. E esses pecados foram lavados e levados. E agora eu sou livre para adorar o Senhor, livre para glorificar a Deus. Então nós não podemos perder nosso tempo arrazoando nos nossos pensamentos, pensando nos nossos erros e pecados do passado. Nós temos que pensar na gratidão
convidando a Deus, dizendo: eu te adoro, eu te louvo, porque todos os meus pecados o Senhor pegou e levou para a cruz. Já sou livre, aleluia, posso te adorar e te glorificar, livre da minha culpa, livre da minha condenação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Daí para frente, amados, daí para frente, a gente só tem que fazer o quê? Agradecer, adorar, se alegrar. E aí, quando você começar a fazer isso, vai ser fácil você perdoar os outros, porque você vai sentir o perdão e também vai se perdoar. Porque tem pessoas que nem se perdoam e ficam sempre procurando machucar-se, como se fosse pagando a culpa no seu próprio corpo, e que nunca vai acontecer. A culpa e o sofrimento pelos nossos pecados já foi feito na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Já está resolvido o problema do pecado. A questão é: aceitamos ou não isso? Recebemos isso pela graça ou queremos receber pela lei? Queremos pela graça ou pelas obras? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, vamos tomar posse disso. Vamos assumir a nossa condição. Vamos viver na presença do Senhor. Vamos participar da mesa do Senhor hoje com um sentimento de liberdade. Tem um corinho que a gente cantava quando a gente era mais novo, e dizia: já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Meu Jesus o levou, sobre a cruz o tomou. Já se foi, já se foi, já se foi. Todo o peso da minha alma já se foi. Os corinhos antigamente e os hinos cantados, falava muito do céu, esperança da glória, desejo de ir embora. Hoje os hinos falam muito de conquistas aqui na terra, de bênçãos, de prosperidade, e ninguém mais quer ir embora. Eu quero permanecer. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Senhor, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Sou peregrino na terra, distante estou do meu lar. Minha alma nela te espera, porque um dia eu estou lá. É assim que a gente tem que viver. Vivendo na terra, mas com o pensamento nos céus. Paulo disse assim em Colossenses 3: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as do céu são eternas, as da terra são perecíveis. Vão acabar. Está chegando, tudo chega ao fim. Tudo chega ao fim nessa terra, não é verdade? Eu vivo essa realidade todo dia. Topetão, igual do Paulo, assim, tinha. Mas hoje eu olho para o espelho, cadê o topete? Assim foi. Coisas que o tempo leva. As coisas se acabam. Mas o que permanece é aquele que confia no Senhor, permanece para sempre. Tudo que você deposita confiança em Deus jamais será abalado. Tudo aquilo que você fez pelo reino de Deus jamais será abalado. Está guardado eternamente para lembrança e memória nossa. No dia que nós encontrarmos com Cristo, Ele vai vir. Ele disse: eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então é isso que nós devemos querer, desejar, sonhar. O que Cristo tem para entregar para você e para mim. Pergunte a você mesmo: o que você tem feito pelo reino de Deus na terra
para que Cristo te dê algo. O que você tem feito pelo reino de Deus? Pelo perdão que está à tua disposição, pela forma como Deus fez para te dar o perdão. Vamos ficar em pé. Uma pergunta semelhante a essa foi feita em Lucas, em Atos. O carcereiro, em Atos 16, o carcereiro disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta foi rápida e contundente: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a fórmula da salvação. O que eu preciso fazer para ter meus pecados perdoados? Crê no Senhor Jesus e teus pecados serão perdoados. Como eu faço para ir para o céu, pastor? Crê no Senhor Jesus, porque Ele é a única porta de entrada para os céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabe, amados, tem muita gente na igreja que não é crente. Isso é, nunca teve realmente uma experiência pessoal com Jesus. É um religioso, uma religiosa que aprendeu a vir à igreja, o ambiente é bom, a palavra ajuda, os conselhos também edificam, e tudo isso faz parte de um conjunto, mas isso não é salvação. Deus quer que você e eu tenhamos uma experiência pessoal com Ele, para que isso se manifeste a salvação na nossa vida. Você precisa tomar uma decisão. Eu me lembro que uma certa vez, lá nos Estados Unidos, em New Jersey, havia um congresso e um pregador muito ungido por Deus falando na igreja cheia de pessoas, e de repente, quando ele fez o apelo, uma dirigente do círculo de oração, esposa de um pastor, veio à frente aceitar Jesus. E todo mundo ficou muito assustado com aquilo e perguntou: mas como pode uma pessoa que é esposa de um pastor e dirigente de um círculo de oração na igreja aceitar Jesus? Ela disse: eu nunca tive experiência pessoal com Cristo. Eu sempre vivi uma vida de religiosidade na igreja. Eu vivia uma vida e aprendi a falar a linguagem do crente, a linguagem evangélica, mas eu nunca tive uma experiência com Cristo. E hoje Deus falou no meu coração que eu ainda não tinha aceitado Jesus, portanto não importa o que pensem de mim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aleluia! Aleluia! E a partir daquele dia aquela mulher viveu de novo. Porque religiosidade não traz salvação para ninguém, amados. Traz prisão, traz condenação. Mas Jesus Cristo traz liberdade, traz vida. Eu não duvido se não tem muito pastor que precisa aceitar Jesus também. Questão, às vezes acontece dele ser, né? Vai pela onda, né? A onda vem e vai junto. Você não sabe nem por que está ali. Eu conheço alguns assim. Mas nós não somos ninguém para julgar. Deus é quem julga. Você não está dizendo que tem, está dizendo que possivelmente. Porque tem muitos que são ministros de Satanás. Mas aí assume o púlpito da igreja para falar coisas, para levar o povo para o inferno. Mas hoje o que você ouviu aqui são palavras de vida. Palavras que são conferidas nesta palavra, palavra de Deus. Isso não há engano, não há mentira, não há dolo. Aqui a verdade é perfeita. Se você crê nessa palavra, você não está crendo num pastor, você está crendo na palavra de Deus. E se você hoje está aqui e que quer fazer um compromisso
Às vezes no casamento, os casamentos fazem um voto de fidelidade, de confirmar o casamento, né? Depois de 10 anos, de 15 anos, é fazer um voto de casar de novo. Tem muito crente, amados, que precisa fazer de novo esse voto de aceitar Jesus, porque ele já até esqueceu o que é isso, até esqueceu do nova vida. Está igual Davi: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu espírito. É isso, ele está vivendo quase que sem parâmetro na vida. Mas se você é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera com você mesmo, e se o Espírito Santo falou no seu coração hoje sobre isso, e você quer realmente declarar isso diante de Deus, dos anjos e dos demônios, então você vai tomar uma decisão, vai dar um passo hoje. Você vai dizer: Jesus, hoje eu quero confirmar a minha aceitação a Ti. Eu quero hoje confirmar que eu aceitei a Ti como Salvador, e se não foi verdadeiro quando eu fiz, hoje vai ser, porque hoje eu quero essa nova vida, esse novo dia na minha vida, esse novo amanhecer. Chega de viver de dúvidas, de incertezas. Eu quero a plena certeza, a plena convicção da salvação. Se você sente isso, e você quer, com toda a sinceridade no seu coração, ter essa nova experiência, então sai do seu lugar e vem aqui à frente, que nós vamos daqui a pouco tomar essa ceia, mas eu quero orar por você agora. Sai do seu lugar se você quiser, e vem, confirme isso diante de Deus. Diga: eu quero essa confirmação, essa reafirmação da minha aceitação a Jesus Cristo como meu Salvador. Talvez eu não entendi direito, talvez eu não compreendi quando me disseram, mas hoje eu quero confirmar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Não pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Para isso você precisa ser honesto, precisa ser sincero e não ter medo de que pensar aqui que vão pensar de mim. O que você deve pensar é: o que Deus está pensando de mim? É isso que você deve pensar. O que Deus está. Então, se o Espírito Santo tocou no seu coração, a oportunidade está aberta. Não vou fazer nenhuma chantagem com você emocional. Isso tem que ser verdade. Isso tem que ser real. Isso não pode ser algo assim emocional. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser uma coisa que não é uma emoção que vem agora e depois acaba, esfria ali na porta. É algo que começa aqui e vai te seguir pro resto da vida. Porque isso é verdade. Porque o perdão está à disposição. Se você não se sente perdoado ou perdoada, então também você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Assim: hoje eu quero sair daqui com sentimento de perdão. Quero sair daqui, Pai, sabendo que fui perdoado. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Nessa oração, nós vamos colocar diante de Deus isso. Sabe, amados, Satanás tem uma arma poderosíssima contra a gente: medo e culpa. Ele trabalha em cima disso. Medo e culpa. Medo e culpa. Medo e culpa. Já viu aquele crente que fica falando assim: eu estava intercedendo para aquele irmão, sofri uma retaliação? Isso é Satã, porque é medo e culpa. É medo. Aí você fala assim: então eu não vou mais orar. É isso que ele quer. Retaliado nós estamos todo dia, mas todo dia somos retaliados. Satanás quer matar, roubar e destruir. Mas lembre-se, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nós temos Jesus, nós temos vida, e a vida nossa é abundante em Cristo Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar agora e Deus vai renovar. Alguns irmãos aqui estão fazendo um voto de consagração da vida ao Senhor, para poderem dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Aleluia. Você quer isso? Aleluia. Vamos lá, Glória. Aleluia. Há mais alguém? Sai do seu lugar. Muitas vezes você fica indeciso, será que eu vou, se eu não vou? Será que é comigo? Se Deus falou, se Deus tocou você, não pensa duas vezes não, meu irmão. Você pode sair. Aqui nós não estamos trabalhando com chantagem emocional, não. Nós estamos trabalhando com verdade. O apelo aqui, o chamado aqui, é um chamado de verdade, é um chamado para que haja um compromisso com Deus, não com o pastor nem com a igreja, com Deus. Que depois que nós tivermos um compromisso sério com Deus, aí o resto é fácil. A sua vida, o seu ministério, tudo aquilo que Deus te deu, pode estar travado e parado por situações e circunstâncias. Quando você faz esse voto de fidelidade a Deus, entregando a sua vida no altar, mesmo que você já aceitou Jesus, mas você vai dizer, agora eu vou entregar a minha vida toda ela, 100% no altar de Deus, para que Ele a use como Ele quiser. Aí sim, aí Deus vai ter liberdade de agir na sua vida. Coisa que muitas vezes Deus não tem liberdade porque a gente não entregou ainda. E aqui estão essas vidas. E eu creio que elas estão aqui por sinceridade e por honestidade. Estão aqui porque desejam realmente servir a Deus de todo o coração. Entender realmente o que é o Evangelho, o que é viver uma vida cristã. Eu vou orar, mas quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus em cada coração. Oh, aleluia. Pai, eu creio no poder e na graça do Teu nome, Jesus. E como eu creio que o Senhor está presente aqui, que isto que foi falado é o Teu Espírito que mandou falar, eu quero agora te pedir, ó Pai, que o Senhor confirme em cada coração a fé. Confirme em cada coração, meu Deus, essa convicção de que são teus, propriedade tua, e que toda obra maligna para tirar esse sentimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo pecado, Pai, seja perdoado pelo sangue de Cristo, e que haja agora uma nova vida, um novo amanhecer nessas vidas. As nuvens negras se dissipam e a luz do sol, o sol da justiça, veio iluminar essas vidas a partir de hoje, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós oramos. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, consagrados a Ti estão essas vidas. Vidas consagradas a Ti, Senhor. Oh, Deus abençoe, amados. Pode sentar, igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê